Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Incas e a sua importância para a América Latina nos dias atuais. Peço para vocês deixarem o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar nos comentários aí a opinião de vocês sobre o assunto. Os Incas, eles têm uma grande importância para a América Latina porque eles foram uma civilização única. Ou seja, eles tiveram uma cultura que eles não precisaram imitar de outros povos. Eles eram uma cultura única. E é justamente por isso que é encantador essa cultura deles. Por quê? Eles tinham uma forma de organizar a sociedade, organizar a sua economia, questões entre o seu exército e questões até mesmo astrológicas, de uma tal maneira que até hoje o mundo ainda se surpreende muito com esses povos aí latino-americanos. E aí a gente pode começar pela origem dos Incas. Eles têm a sua origem em 1200 anos depois de Cristo, e aí eles fundam a sua capital, Cuzco, que é a atual capital deles lá, onde eles faziam todas as questões administrativas deles, as questões econômicas. E aí os Incas, eles tinham uma grande característica do que? Da sua agricultura. Era uma agricultura que era rica em preservar a terra, mas ao mesmo tempo extrair o melhor dela. Ou seja, eles tinham uma marcação periódica onde eles conseguiam equilibrar muito bem as questões de preservar a terra, mas também ao mesmo tempo extrair grandes fontes de proteína, entre outras coisas aí que eles plantavam. Dentre os alimentos que eles plantavam, eles tinham o milho, a batata doce, mas também eles tinham o algodão. Pode parecer que o algodão ele tem talvez uma origem norte-americana pelo fato da escravidão, da imigração americana, enfim. Mas ele também já tinha aqui na América Latina, na América do Sul. E aí os Incas, eles tinham um posicionamento em relação aos deuses, uma reverência muito grande, porque eles respeitavam muito bem as questões de sacrifício, de feriados, etc. Mas também eles entendiam que era importante sacrificar para os deuses grandes sacrifícios, belos sacrifícios, para eles obterem as vitórias nas guerras que eles tinham contra os seus inimigos, mas também na sua fonte de riqueza, porque era uma sociedade que era baseada no império, tinha um imperador, você tinha pessoas abaixo do imperador, que no caso é uma organização tipo igual à organização feudal, né? Que você tinha o senhor, o clero, a nobreza, só que no caso dos Incas você tinha a questão do imperador, tinha uma classe social ali mais favorecida no sentido administrativo, ou seja, administravam grandes centros, ou seja, controlavam muito bem a economia do império, mas você também tinha escravos, que eram os inimigos dos Incas. Quando eles entravam em guerra com suas lanças e armas, e eles capturavam o inimigo, eles conseguiam obter a riqueza do inimigo, mas além disso eles ganhavam escravos. E foi um império que cresceu muito, porque você olha relatos históricos, você vê que eles tinham um grande domínio da astrologia e da agricultura, que eram as suas principais ferramentas de utilização econômica e social. E aí o que eles tinham muito bem essa questão, não somente da agricultura e da economia, eles tinham uma arquitetura surreal. Os arquitetos incas, eles conseguiam muito bem traduzir a ideia do império, a cultura do império. Não era só na economia ou na agricultura ou em questões sociais, eles conseguiam muito bem traduzir a ideia de fazer do povo inca um povo conhecido, um povo temido. Tanto que quando os europeus, os espanhóis principalmente, chegaram até os incas, né, teve esse primeiro contato entre o europeu e o latino-americano, os incas achavam que eles eram deuses, né, igual os astecas. Os astecas também pensaram que os europeus, os espanhóis principalmente, eram deuses em cavalos. E aí
olha só como é que a gente pode relacionar esse primeiro contato entre o europeu e o latino-americano. Era uma cultura tão diferente que, quando ambos se encontraram, houve um choque social, ideológico, cultural tão grande que os incas eles acharam que eram os deuses propriamente ditos descidos, né, para visitar, né, para fazer uma, uma visita até os povos que estavam ali naquela região. E aí os incas, eles de certa forma, eles lidaram com isso de uma forma muito espontânea. Por quê? Ao mesmo tempo que eles interpretavam que eram os deuses, eles ficavam meio desconfiados. Mas aí, os espanhóis, de certa forma, eles conseguiram seduzir os incas, de certa forma, com vários artigos, objetos europeus, e aí conseguiram meio que dominar esses povos. Mas, voltando ao assunto sobre a sociedade, os incas eles tinham um grande domínio da sua região. Eles dominavam seus inimigos, mas além disso, eles conseguiam muito bem expandir as suas terras, as suas riquezas. E aí os imperadores incas eles tinham uma grande reverência aos deuses, tanto que todo sacrifício que era feito precisava ser um sacrifício muito bem feito, com toda reverência, com todo respeito, porque eles tinham essa tradição de fazer tudo bem feito para os deuses. E aí eles tinham diversas questões sociais, das quais eles, por terem diversos problemas dentro da sua própria sociedade, eles também tiveram conflitos internos. Tinha às vezes um imperador que era mais poderoso, e aí tinha um inferior a ele que queria derrubá-lo. Aí você tinha as guerras entre os próprios incas ali. E aí eles tinham um esporte muito famoso chamado Textitlã, se eu não me engano. Eu vou procurar o termo aqui, mas eu acredito que seja esse mesmo. Que era um esporte no qual eles praticavam referente a um basquete um pouco parecido com o handball. Eu sei que era um tipo de esporte no qual eles tinham essa questão de essa garra de querer vencer os jogos, querer vencer as disputas por uma questão de honra, que era uma coisa muito gratificante para eles. E aí eles tinham a criação de gado, no caso não era o gado em si, porque aqui na América do Sul a gente ainda não tinha gado, não tinha boi nem vaca, isso é coisa que veio das questões europeias. A gente tinha as ilhamas, os outros animais que ficavam aqui na América do Sul, e eles conseguiam dominar muito bem as questões de, como eu posso dizer para vocês, as questões alimentares também da população. Eles extraíam o melhor da terra para poder fazer com que a população em si crescesse e o Império Inca fosse reconhecido de tal maneira como um império reverente, forte e muito diplomático. Tanto que, ao negociar com os seus inimigos, eles primeiro propunham uma ideia de facilidade, mas ao mesmo tempo eles conseguiam colocar os seus interesses acima dos interesses dos seus inimigos. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre Machu Picchu, que é uma cidade muito importante, tanto para a história da América Latina em si, mas também era uma cidade importante para os incas, porque eles construíram a cidade com o intuito do quê? De preservar, além de preservar a sua cultura, preservar também, de certa forma, a economia dos incas, porque era um império que estava crescendo muito rápido. Ou seja, você tinha diversas questões, você precisava ter uma logística agrícola pesada, você precisava ter mais conquistas de terras, mais escravos, mais sacrifícios, entre outras coisas. Ou seja, Machu Picchu tinha essa importância porque era uma das principais cidades das quais eles utilizavam para poder expandir o império e ter domínio sobre os seus inimigos. E aí é muito interessante porque os incas eles tinham um conhecimento astrológico muito grande. Eles conseguiam muito bem marcar os períodos
do, os seus períodos, no caso, mensal, semanal, e aí eles conseguiam, através do Sol e da Lua, por essas orientações, eles marcavam muito bem o que dava para fazer em determinado período do ano e o que não dava para fazer em determinado período do ano. Inclusive, eles conheceram constelações e estrelas que até hoje arqueólogos e cientistas se questionam como que havia um conhecimento tão grande em torno disso. Só que eles, às vezes, eles não observaram que a questão de que os incas, eles tinham o céu aberto à noite e eles conseguiam, através de cálculos matemáticos, era um povo muito inteligente, calcular muito bem aonde estava determinada constelação, qual era a posição do Sol, qual era a posição da Lua, em que determinado período eles poderiam plantar, em que determinado período eles poderiam colher. E aí vocês podem até me perguntar, mas qual que é a importância de fato dos Incas para a América do Sul atualmente? Os Incas, eles foram fundamentais para a nossa cultura. Por quê? Tudo que a gente é como latino-americano, como sociedade americana, a gente deve muito a esse povo. Por quê? Eles foram fundamentais para construir a nossa história, de certa forma. Porque imagina se eles não tivessem esse conhecimento da região, do clima, das questões de periódica sobre qual era a melhor época para plantar, qual era a melhor época para colher. Imagina se talvez eles não tivessem passado um pouco dessa cultura para nós. Óbvio que a gente, como eu falei no nosso primeiro vídeo, a gente tem influências romanas e gregas, com certeza. Mas os povos latino-americanos, de certa forma, eles também foram importantes para a nossa história. Por quê? De certa forma, eles nos mostraram que, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, era-se possível desenvolver uma tecnologia altamente fundamental, altamente sólida, baseada naquilo que você tinha, ou seja, na natureza. Então, de certa forma, os Incas, eles passam até hoje essa imagem para a gente. Tanto que quem vai a Machu Picchu tem essa percepção de que não era um povo qualquer, foi uma das maiores civilizações do planeta. E até hoje a gente tem que olhar isso de certa forma com muita reverência, porque isso foi fundamental para o nosso desenvolvimento como latino-americano. Tudo bem que a gente tem influência, como eu falei, greco-romana, entre outros povos, mas esses povos eles foram fundamentais para unificar a América do Sul do que ela é. Porque imagina se não houvesse esses povos nativos, como é que seria talvez a América Latina hoje? Será que a gente teria essa herança cultural que a gente tem? Será que a gente teria os conhecimentos que a gente tem hoje sobre a nossa região? Fica aí o questionamento para vocês responderem aí nos nossos comentários, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. E em breve aí mais vídeos legais para vocês, viu?